aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vou deixar de fazer leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de sessões híbridas. O primeiro processo em pauta, ele foi emendado em plenário pelo deputado Humberto Teófilo. É o processo 8607, Governadoria do Estado. Altera a Lei 20.491, de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer pela rejeição da emenda apresentada em plenário. Colocada em discussão, pediu vista os deputados Humberto Teófilo e Antônio Gomide. Não há manifestação nesta matéria. Então, o parecer pela rejeição da emenda é que está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Deputados concordarem com a rejeição da emenda apresentada. Presidente, eu estou a caminho aí do plenário, eu voto contra, mas só para ressaltar que eu enviei um voto em separado. Não está aqui, ô Teófilo, não chegou na secretaria. Registra meu voto contrário aí, por favor. Ok, então, encerrada a discussão, está em votação. Deputados favoráveis à rejeição permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário do delegado Humberto Teófilo. Outro processo emendado em plenário pelo deputado Antônio Gomide. É o processo 8519, mesa diretora. Altera a resolução 1218, de 3 de julho de 2007, que institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer acata a segunda e terceira emenda e rejeita a primeira emenda apresentada em plenário. Senhor presidente. Colocado em discussão, pediu vista Humberto Teófilo e Hamilton Filho. Tem um voto separado do Teófilo pela aprovação com inclusão de substitutivo. Então, o voto separado do Humberto Teófilo é que eu coloco em discussão. Senhor presidente, eu solicito vistas, já faço a devolução, está aqui, estou rejeitando a emenda em plenário, votando pelo projeto original, já está anexado o voto. Ok, devolvida então o pedido de vista, está em minhas mãos aqui o voto separado do deputado Bruno, que rejeita qualquer alteração e aprova o projeto original da mesa diretora. Esse voto separado está em discussão. Para discutir, delegado Humberto Teófilo. Para discutir, Vossa Excelência. Estou esperando o projeto aqui, presidente. Senhor presidente, o líder Bruno já aplicou o primeiro projeto aqui já do governo. Rápido, hein, Bruno? Já está aplicando o segundo. Presidente, eu estou vendo aqui o voto em separado do deputado Bruno Peixoto. Só registrando aqui meu voto contrário, eu vou discutir isso aqui em plenário, tá, presidente? Que eu tenho uma leitura. Porque o deputado Antônio Gomide tinha feito um voto e já havia colhido alguns pontos do voto dele. Eu fiz um voto em separado aqui na CCJ e o Bruno rejeitou. Então, pelo que eu entendi aqui, está valendo aqui o projeto original. Mas eu registro meu voto contrário, em plenário eu discuto de forma mais detalhada. Obrigado. Ok, encerrada a discussão, está em votação. Deputados favoráveis ao voto separado apresentado pelo líder do governo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário do delegado Humberto Teófilo.
Processo 7514, deputado Lissauer Vieira, dá denominação ao próprio público que especifica Janiele Regina do Nascimento Souza, o Hemocentro de Rio Verde. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 2805, deputado Henrique Arantes, dispõe sobre a interrupção de serviços essenciais durante o período de quarentena do Covid-19 da outras providências. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, foi redistribuído ao doutor Antônio, parecer pelo apensamento ao processo 2816. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado o apensamento. Processo 5886, deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual de promoção da educação socioemocional no estado de Goiás. Relator, deputado Vinícius Siqueira, foi redistribuído ao deputado doutor Antônio, parecer pelo apensamento ao 4002, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis ao apensamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 6905, deputado Coronel Adailton, altera a Lei 11.416, de 5 de fevereiro de 91, que baixa o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável. Pediu vista, deputado Bruno Peixoto. Voto separado, deputado Bruno, é pela diligência da matéria. A diligência está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5275, deputado Cláudio Meirelles, da denominação Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros ao teatro que especifica Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, sede município de Goiânia. Relator Vinícius Sequeira, redistribuído ao deputado doutor Antônio, parecer é favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 7359, deputado delegado Adriana Cossi, determina que as pessoas portadoras de síndrome de Tourette sejam consideradas pessoas com deficiência para todos os fins legais. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 6768, deputada Leda Borges, concede título de cidadania a Jocilene Martins dos Santos. Relator Thales Barreto, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6865, deputada delegada Adriana Cossi, institui o dia 3 de dezembro como o Dia Estadual das Torcidas Organizadas no âmbito do Estado e da outras providências. Relator Thales Barreto, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 7570, deputado Humberto Teófilo, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Beta Handball Clube, com sede no município de Tumbiara. Relator, deputado Thales Barreto, parecer pela diligência. A diligência está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6065, Júlio Pina, inclui os cartões de crédito e débito como meio de pagamento de tarifas de pedágios em rodovias estaduais. Relator, deputado Thales Barreto, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 7574, deputado Lucas Calil, declara de utilidade pública a entidade que especifica ONG Projeto Social Vila América Esporte Clube, sede município de Ipameri. Relator Thales Barreto, parecer pela diligência. A diligência está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6521, deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual mais estudo na rede pública estadual de ensino da outras providências. Relator Thales Barreto, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 6520, deputado Paulo Trabalho, institui o Dia do Designer de Interiores e Ambientes. Relator Thales Barreto, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 5569, deputado delegado Eduardo Prado, cria o programa Olho no Óleo no âmbito do Estado. Relator, deputado Antônio Gomide, parecer favorável. Pediu vista Bruno Peixoto. Voto separado, deputado Bruno, é pela diligência da matéria. Está em discussão. Senhor presidente. Vista. Não, vou retirar a diligência. Ok. Retiro a diligência, mantendo o voto favorável do deputado Antônio Gomide.
Ok, então, retirado aqui o voto separado do deputado Bruno, o que nós vamos colocar em discussão é o parecer favorável do Gomide. Está em discussão? Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis à matéria permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu chamo a atenção aqui da assessoria que foi retirado o voto pela dirigência e aprovado o parecer favorável. 7117, deputada delegada Adriana Corsi, dispõe sobre a proibição de homenagens por meio da utilização de expressão, figura, desenho, qualquer outro sinal relacionados à escravidão e ou a pessoas notoriamente participantes do movimento eugenista brasileiro por pessoas físicas e jurídicas do direito público e privado. Relator, deputado Thales Barreto, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 7339, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre as unidades do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 7020, deputado Coronel Adailton, altera a Lei 16.478, 10 de fevereiro de 2009, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento de Turismo Rural. Relator Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5851, deputado Wagner Camargo Neto, dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados, hipermercados, estabelecimentos varejistas congêneres de disponibilizar gôndolas exclusivas para produtos provenientes da agricultura familiar. Foi redistribuído ao deputado Wilde Cambão, parecer pelo apensamento ao 1847. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 7236, deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a criação do cadastro estadual de profissionais que trabalham ou cuidam de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Relator Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 7516, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a adesão do Estado à Política Nacional de Alfabetização. Relator Wilde Cambão, parecer pela dirigência, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis à diligência permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a diligência. Questão de ordem, presidente. Já eu vou conceder a Vossa Excelência, só nós vamos aqui seguir daqui a pouco, eu concedo a Vossa Excelência a questão de ordem. 5568, deputado Júlio Pina, declara de utilidade pública a entidade que especifica Ciclo de Apoio à Aprendizagem Profissional de Goiânia Camp, sede do município de Goiânia. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer pela diligência, aprovada a diligência, parecer conclusivo, deputado Wilde Cambão é favorável à matéria que está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 7520, deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 2398 de janeiro de 2019, que obriga os asilos, casas de repouso e similares a manter sistema permanente de vídeo monitoramento. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 8224, deputado Henrique Arantes e outros, concede título honorífico de cidadão goiano ao senhor Romário Barbosa Policarpo. Relator Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 7522, deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 16524 de abril de 2009, que institui a campanha estadual de prevenção e conscientização da síndrome ou transtorno do pânico. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3831, deputado Charles Bento, torna obrigatória a comunicação dos cartórios de registro civil ao Ministério Público sobre a realização de registro de nascimento por mães e pais menores de 14 anos no âmbito do Estado. Relator Virmontes Cruvinel, parecer favorável. Pediu vista, deputado Hamilton Filho, não manifestou. Deputado Bruno Peixoto, como líder do governo, pediu a última vista. Voto separado do deputado Bruno é pela diligência da matéria, a diligência que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a diligência. 5767, deputado Amauri Ribeiro, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação das Pessoas com Deficiência de Catalão. Relator Humberto Teófilo, parecer pela diligência. Aprovada a diligência. Relatório conclusivo é favorável à matéria que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado.
Processos aptos com o parecer contrário. Está terminando, Teófilo, para a gente passar para Vossa Excelência. 1329, deputado Júlio Pina, expõe sobre a criação de delegacias especializadas no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Relator Vinícius Siqueira, parecer favorável. Pediu vista Bruno Peixoto, voto separado, deputado Bruno pela diligência. Aprovada a diligência, o parecer conclusivo do deputado Bruno é contrário à matéria que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis ao parecer contrário queiram ficar como estão, os contrários manifestem aprovado. 1943, deputada delegada Adriana Corsi, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de internet sem custo na residência do empregado nesse período de pandemia, Covid-19 no estado de Goiás. Relator, deputado Antônio Gomide, depois redistribuído ao Vinícius, redistribuído ao Wilde Cambão, parecer é contrário. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis ao parecer contrário queiram ficar como estão, os contrários manifestem aprovado o parecer contrário. 6367, Governadoria do Estado, veta integralmente ao autor de lei 112 de junho de 2021. Autor, deputado Antônio Gomide, dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de reservatórios de captação de água pluvial para as unidades habitacionais do Estado de Goiás. Relatora Adriana Costa, parecer pela rejeição do veto que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis à rejeição do veto queiram ficar como estão, os contrários manifestem aprovado. 5529, Governadoria do Estado, veta integralmente ao autor de lei 39 de abril de 2021, autor deputado Humberto Teófilo. Altera a lei 19.319 de maio de 2016 para criar a renda mínima emergencial destinada aos guias de turismo e a outras providências. Relatora delegada Adriana Costa, parecer pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis à rejeição do veto queiram ficar como estão, os contrários manifestam, é aprovada a rejeição. 7301, Governadoria do Estado, veta integralmente ao autor de lei 134 de agosto de 2021. Autor, deputado Antônio Gomide, dispõe sobre critérios para fechamento ou desativação de unidade de ensino na rede pública estadual. Relatora, delegada Adriana Costa, parecer pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados favoráveis à rejeição do veto permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. Questão de ordem, delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, novamente ao presidente, todos os colegas que aqui se encontram de forma presencial e também remota. Como vocês estão vendo aqui a imagem de uma marmita escrito fora Marmussen. Entendedores entenderão. Lamentavelmente, o diretor-geral da Polícia Penal, nem vou falar a sua patente, tanto que ele envergonha a polícia. Não compareceu à comissão, perdendo uma ótima oportunidade de estar aqui explicando várias situações. Nós iríamos aqui fazer perguntas técnicas, sérias. E o que a gente percebe no Franz Rasmussen é um total despreparo, uma total incompetência. Não sabe administrar os policiais penais, os vigilantes temporários que ali estão. Não tem moral na segurança pública, agride colegas como agrediu a coronel Heloíse, já está respondendo isso na corregedoria, transfere de forma ilegal inúmeros policiais penais, perseguindo. Quero dizer aí a todos, você coronel Heloíse, você policiais penais, vocês têm um representante aqui para enfrentar e que não tem medo de falar para esse diretor, na verdade, travesti de diretor e polícia, que não merece nem ficar na instituição, tinha que ser afastado pela justiça, está aí respondendo agora o inquérito policial perante a Polícia Civil. Então fica aqui minha indignação. Fora Rasmussen. Questão de ordem, delegado Eduardo Prado, depois Bruno Peixoto. Senhor presidente, eu quero manifestar aqui perante o líder do governo e ao deputado também, Humberto Teófilo, está aqui com a marmita aqui na minha orelha, dizer que eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, quero pedir ao líder do governo que faça intermediação junto ao senhor Rasmussen, coronel Rasmussen, da DEGAP,
pelos inúmeros gravidades das ações. Ontem recebi diversas ligações, sou autor da PEC da Polícia Penal, sou um defensor da Polícia Penal aqui, e eu, como delegado de polícia e presidente da Comissão de Segurança Pública, não posso me furtar, né, de ver essa situação. Primeiro, essa questão das marmitas, que Humberto até discutiu comigo recentemente numa reunião sobre a gravidade. Estamos acompanhando as investigações dentro da Polícia Civil. Segundo ponto, essas transferências que ocorreram, chegaram ao meu conhecimento de muitos policiais penais, doutor Antônio, para posse e outras situações. Eu quero encaminhar um documento em nome da Comissão de Segurança Pública, já estou aqui adiantando para o deputado Humberto Teófilo, para que ele justifique, dentro da razoabilidade do princípio da legalidade, né, lógico, da discricionalidade que rege a administração pública, as razões pelas quais Rasmussen fez a transferência desses policiais, se for por questões de perseguição. Se for, é ato de improbidade administrativa e eu não me furtarei em fazer a representação junto ao Ministério Público. Se ele não vier, Humberto Teófilo, de forma... É isso que eu vou falar. Se ele não vier de forma espontânea, já adianta ao líder do governo que vou fazer requerimento na sessão de amanhã da Comissão de Segurança Pública, já vamos a fazer, né, para convocá-lo, convocação. Dentro da Comissão de Segurança Pública, eu tenho orgulho de presidir durante esses 4 anos como deputado estadual. Então, só para adiantar aí, porque ele não se manifestou a vinda de forma voluntária, então o caminho é convocação e assim farei como presidente. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, Coronel Rasmussen, sério, íntegro, promoveu um processo licitatório dentro das regras determinadas. Porém, deputado Humberto Teófilo defende que o segundo lugar, a empresa vencedora, com um custo de 6 milhões acima do primeiro lugar, mantenha-se vendendo para o sistema. Deputado Humberto Teófilo, Vossa Excelência é um defensor da segunda empresa? Vossa Excelência defende que o Estado de Goiás pague a mais pelas marmitas? Será que Vossa Excelência tem algo obscuro por defender com unhas e dentes a empresa segunda colocada? Gostaria que Vossa Excelência desse explicações à sociedade. Segundo ponto, de acordo com o regimento interno, somente o plenário pode convocar secretário. Então, vamos atentar ao regimento interno. Em relação ao convite, disse ao coronel Rasmussen que quer vir à casa, que ligarei para ele no momento oportuno para que venha, após as conclusões por completo. Lembrando que tem uma decisão do Tribunal de Justiça revogando a liminar e validando o processo licitatório. Questão de ordem, Humberto Teófilo. Presidente, nós fizemos até um acordo aqui de estar fazendo um convite para o Franz Rasmussen, para que ele tenha uma oportunidade de vir aqui dar explicações para a sociedade, não é para nós não. Um contrato milionário, suspeita, a Polícia Civil está investigando, o deputado Bruno disse que a polícia tinha arquivado e no outro dia nós já vimos a Polícia Civil instaurando um inquérito policial. Temos a investigação do Tribunal de Contas do Estado. Então nós queremos aqui, deputado Bruno, apenas explicações por parte do Franz Rasmussen. Queremos saber se a empresa ela tem ligação mesmo com um policial militar lotado na DEGAP, se a empresa ela tem capacidade financeira, técnica. Nós queremos discutir aqui a licitação.
Perguntas básicas. O França Rasmus poderia estar aqui respondendo de forma tranquila. E assim, nós estaríamos reportando isso para a sociedade. Então, que fica aqui minha indignação, meu registro, e nós vamos convocá-lo na segurança pública, junto aqui com o colega Eduardo Prado, e lá, se ele quiser recorrer depois na justiça, recorra que traga o liminar, mas vai ser convocado na segurança pública e vai responder as nossas perguntas. Então, amanhã, eu, Eduardo Prado, nós somos a maioria lá na segurança pública, nós vamos apresentar o requerimento para convocá-lo. Obrigatório, forçado, vai ter que vir aqui no plenário responder. Porque é fácil humilhar servidor. É fácil dar tapa na cara de peba. É fácil meter algema e ficar por isso mesmo. Pessoas aí transferindo servidores. Quero ver vir aqui responder as perguntas. Vou conceder questão de ordem a Adriana Costa, depois deputado Bruno Peixoto. Delegada Adriana. Muito obrigada, querido companheiro deputado Humberto. Boa tarde a todos os colegas. Essa questão é muito séria e eu quero aqui remeter a outro fato. Deputado Bruno, você é meu amigo, uma pessoa democrata, justa. Eu acho também que é importante o Coronel Rasmussen vir à Assembleia também falar sobre a agressão que ele cometeu contra uma colega policial militar, uma agressão gravíssima, que também está sendo objeto de investigação na Polícia Civil e na Polícia Militar. Delegado Humberto, assino também a convocação, pois todas as mulheres goianas foram ofendidas. Eu, como filha de uma mulher que teve câncer de mama, não admito a ofensa que ele fez à policial Heloísa, quando ela questionou sobre essa denúncia, xingando e a ofendendo em rede, em aplicativo de compartilhamento de mensagem. Inadmissível. Recebi, senhor presidente, não foi uma, nem duas, nem 10, foram dezenas de mensagens de servidoras da segurança pública, tanto policiais penais como policiais militares, relatando assédio, perseguição e violência, agressividade por parte deste coronel, uma pessoa que, como gestor, está sendo opressor dos demais colegas, ofensivo, agressivo e que precisa, sim, ser investigado. E essa casa, como representante do povo, e eu, como representante das mulheres, faço questão de questionar essa ofensa, essa agressividade, esse xingamento inadmissível. Um secretário, ele tem honra para não ser convocado, Bruno? Ele tem que ter honra para não xingar a colega publicamente quando ela questiona ele. Então, eu assino essa convocação. Obrigada. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Depois, Eduardo Prado. Senhor presidente, eu quero aqui mostrar uma reportagem da TV Anhanguera. Aqui. TV Anhanguera colocando que uma disputa judicial da primeira empresa com a segunda empresa. Lembrando que a diferença da primeira para a segunda é de 6 milhões e a segunda é a atual fornecedora. Se nós trabalhamos e o processo licitatório deixa bem claro que mantendo a qualidade e a entrega pelo menor preço, conforme lei de licitações. Agora, causa estranheza que deputados defendam a segunda colocada. Causa-me estranheza. E gostaria que Vossa Excelência ali pudesse expor o porquê defende a segunda colocada, apesar que já sei. Mas aqui, vou ler para Vossas Excelências, convocação e do comparecimento dos secretários de Estado ou similar. Parágrafo 1º. O requerimento deverá ser escrito e indicar o objeto da convocação, ficando sujeito à deliberação do plenário, e só poderá ser votado
com a presença da maioria absoluta dos deputados. Repito, parágrafo 1º, o requerimento deverá ser escrito e indicado o objeto da convocação, ficando sujeito à deliberação do plenário. É muito claro o regimento interno no seu artigo 175. Então, deputados. Bem, senhores, Só uma questão de ordem para uma questão de ordem, Vossa Excelência. Delegado Eduardo vai usar uma questão de ordem, porque eu vou encerrar a sessão. Vossa Excelência. Só para rebater a questão da convocação, a nossa Constituição Estadual, deputado Bruno, que é acima do nosso regimento interno, no artigo 9, a Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissões poderá convocar secretários de Estado ou autoridades equivalentes, bem como dirigentes e entidades da administração indireta, para prestarem pessoalmente, no prazo máximo de 30 dias, contados do recebimento da convocação, informações sobre assunto previamente determinado, importando quanto aos 2 primeiros em crime de responsabilidade e ausência não justificada. Então, amanhã nós vamos estar apresentando, eu, Eduardo Prado, Adriana Costa, requerimento para convocar o diretor-geral da Polícia Penal, que é, sim, uma autoridade equivalente a secretário de Estado, faz parte da administração pública direta, e se ele não vier, ele vai responder por crime de responsabilidade. Mais um artigo para responder, que ele já está com fraude de licitação, vai respondendo por corrupção, está cheio de artigos. Então, mais um vai ser o crime de responsabilidade. Questão de ordem, Eduardo Prado. Não, só para ratificar aqui, o Humberto adiantou, o artigo 9º da Constituição, ele prevalece, para quem entende um pouco de direito, e fez ali a lei de introdução ao estudo do direito, sabe que a Constituição Estadual ela prevalece, inclusive, sobre o regimento interno, deputado Bruno. Então, a Constituição ela determina, né, no artigo 9º, as atribuições de qualquer comissão e também os seus parlamentares de convocar qualquer secretário, autoridade equivalente para prestar esclarecimentos aqui na Assembleia. Assim será feito. Segundo ponto, que estou aqui, o policial penal Matias, de Goiânia, Goianésia, Bonfim, Goiânia, Santa Helena de Goiás, Antiara, Goianápolis para Serranópolis, Otoniel, Valparaíso para Campos Belos, Ventura de Goiânia para Anápolis, Leandro Ezequiel de Goiânia para Goianápolis, Francisco de Goiânia, Valparaíso, Moacir Goiânia para Jataí, José Rafael, comandante do golpe, foi transferido para Rio Verde. Segundo informações, todo por perseguições políticas. Então, o papel do parlamentar independente, parlamentar que tem seriedade, que preza pela legalidade, e a função princípio do deputado, e eu acredito que seja da base ou da oposição, é zelar pela fiscalização do executivo. Essa é a função, não é só legislar. Eu fico intrigado que muitos que estão na base às vezes não tem a independência de questionar o governo. Isso não é questão de ser contra o governador, é questão de honrar a votação que teve, porque essa é a função principal do legislativo. Legislar, mas fiscalizar, né, independente de qual lugar que você esteja. Inclusive, estou falando aqui na tribuna da base, né, até para uma homenagem aos deputados da base. Então, eu digo que vamos convocar, estamos respaldados pela Constituição, teve a oportunidade de vir, não veio. Eu não tenho, né, está aqui o fora Marmussen aqui, Humberto Teófilo está questionando essa questão da licitação, é uma maneira de nós que temos experiência como delegados questionar e apurar a verdade. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Bruno. Senhor presidente, primeiro ponto, transferência de servidor. Isso é comum. De igual modo, nós mudamos os nossos assessores, nós exoneramos e nomeamos. Cargos de confiança, indicados estes pelo diretor-geral, o DEGAP, vejo com naturalidade a mudança ou não para o bem do serviço público. Não vejo nada de irregular nisto. De igual modo, o Ministério Público também não o vê. Mas alguns deputados se sentem em defesa política. E o sistema prisional não é lugar de fazer política. É lugar de trabalho e lugar de seriedade. E nessa mesma seriedade, o nosso governador Ronaldo Caiado assinou ontem, repito, assinou ontem, a pedido de nós, deputados da base, deputado Humberto,
1.361 progressões para os policiais penais. Repito, a pedido dos deputados da base, o governador assinou 1.361 progressões para os policiais penais. Isso é política de Estado. Isso é política de valorização do servidor público. E os deputados estão revoltados com isso. Repito, artigo 175 e seguintes, convocação somente no plenário. Respeitem o regimento interno, deputados. Questão de ordem, Eduardo Prado. Só ratificar o deputado Bruno, que o governador deve ter atendido a oposição, porque nós levantamos e mostramos, indicamos de forma muito tranquila que o governador respeita esse deputado que fala, porque sabe que nós não fazemos joguinho no governo. Segundo ponto, o governador ele deu progressões para a Polícia Penal e, ao meu ver, inclusive com repercussão financeira para julho de 2022. Isso é um desrespeito, sabe por quê? Porque eu sou delegado de polícia, poderia muito bem falar só da Polícia Civil, mas não, eu defendo todos os servidores, eu defendo todas as categorias, porque sei do conjunto, sou especialista em segurança pública, sei da importância da Polícia Militar, parte investigativa da Polícia Civil, pós-processo penal, execução penal da Polícia Penal, sócio-educativo, que é uma função principal também, e o governador não concedeu promoções para a Polícia Penal. Deveria conceder as promoções, além das progressões de nível, as promoções que estão aí paralisadas há muito tempo. Então, isso que seria salutar, governador. O senhor fazer isso em relação à Polícia Penal. E com efeito financeiro de imediato. Não para 2022, até porque o governo não paga as suas dívidas. Deputados da base, Chico KGL, deputado Antônio, doutor Antônio, desde o início do mandato. O dinheiro está, o caixa está abarrotado, rechonchudo de recurso financeiro. Então tem que fazer o aspecto financeiro imediato, deputado Humberto Haddad, de imediato, e fazer não só as progressões da Polícia Penal, mas como as promoções que foram feitas para as demais categorias. Vamos tratar todos iguais, feito para a Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Então vamos também fazer as progressões e as promoções. Inclusive foi promessa aqui nesse plenário, quando nós votamos aí a PEC da Polícia Penal e a reforma também da Previdência. Então, fica aqui a minha consideração como presidente da Comissão de Segurança Pública dessa casa. Senhores, não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço a participação de todos, convocando todos para às 15 horas no plenário virtual e aqui também de forma presencial, para mais uma sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A CCJ está encerrando agora. Muito obrigado, boa tarde a todos.